Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, chegando aí à metade do mês de outubro. E então voltamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar esta leitura em Evangelho de Lucas, capítulo 22. E diz-nos assim a palavra de Deus: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Na verdade, esta festa era constituída de 3 festas ligadas uma à outra, que durava aí uma semana. No domingo era a Páscoa, né? O dia em que o cordeiro era sacrificado e a família se reunia para comer o cordeiro. Então aí durante uma semana a família, os judeus comiam pão sem fermento, entre outras coisas, que era símbolo da urgência com que eles saíram do Egito. Não deu tempo o pão fermentar. E após uma semana, no outro domingo, era então celebrado a festa das primícias. Era quando ia começar a colheita. Então, dos primeiros frutos se trazia uma oferta para o Senhor. Então, nessa festa, aqui ele faz referência à festa dos pães sem fermentos e a associa diretamente com a Páscoa. Apesar de ser possível mencionar 3 festas, mas como era um evento ligado, de domingo a domingo, uma semana, um pouco mais de uma semana, então podia chamar Páscoa, podia chamar Festa das Primícias, podia chamar Festa dos Pães Ázimos ou dos Pães Sem Fermentos. Mas vamos lá, verso 2. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Já estavam decididos a matar Jesus. Mas, como a maioria das pessoas, a opinião popular conta, né? Pesa. Quanto mais pudermos nos livrar da opinião popular, aqui é para o mal, mas às vezes isso interfere para o bem também. Às vezes deixamos de fazer algumas coisas boas e corretas por causa da opinião dos outros, o que os outros vão achar. Isso é muito ruim. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Lucas faz questão de destacar que era o Judas Iscariotes, porque Jesus tinha um irmão chamado Judas, um irmão de sangue, e tinha um outro discípulo também chamado Judas, que era o Judas Tadeu. Então ele faz questão de mencionar o Judas Iscariotes. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus, traidor. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. As autoridades ficaram alegres, achar essa brecha aí para prender Jesus. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Essa era a principal coisa que pegava para aquelas pessoas, para as autoridades. Era o fato de que eles não queriam prender Jesus no meio da multidão, porque o povo estava impressionado com o que Jesus dizia, ensinava os milagres que ele fazia e poderia se mobilizar em defesa de Jesus. Verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles, porque Jesus não tinha exatamente uma morada fixa. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água.
Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Teve um caráter meio excepcional aqui. Jesus dá essas dicas e os discípulos seguirem e encontrarem exatamente como ele disse. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus mais uma vez fala do seu sofrimento. Inclusive, ele seria preso nessa noite em que ele celebrou a Páscoa com os apóstolos. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus está dizendo, esta é a minha última Páscoa aqui neste plano terreno. E ele anuncia o reino de Deus definitivo, quando a celebração da Páscoa terá um caráter especial. Lá em Apocalipse nós somos chamados para a ceia das bodas ou do casamento do Cordeiro. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Partilhar a ceia, já que ele vai instituir a ceia, mas a ênfase está no compartilhamento. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. É interessante aqui que, voltando ao versículo 18, quando ele entrega o cálice, ele anuncia a sua volta aqui em Lucas. Lá em Mateus ele fala do seu sangue. Aqui ele anuncia a sua volta, porque a ceia do Senhor tem esse caráter de anunciar a volta de Cristo. E quando ele fala do pão, aqui ele fala algo excepcional. Isto é o meu corpo, e eu imagino que os apóstolos naquele momento não entenderam o que significava o seu corpo. Aqui no pão significa que aquele pão representa o corpo de Jesus que foi pregado na cruz em nosso lugar, o pão da ceia do Senhor. E tem um outro aspecto, é o fato de que o pão que eu como é do mesmo que você come, simbolizando que estamos ligados um ao outro, porque também a ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo. É um retrato da comunhão do corpo de Cristo. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Agora ele pega o cálice de novo, após os discípulos terem tomado o cálice. E agora ele aponta para o fato de que o cálice significa um pacto de sangue. Nós temos um pacto de sangue com Cristo representado no cálice da ceia do Senhor. Da mesma forma que eu olho para esta aliança aqui no meu dedo e lembro que eu tenho um pacto com a minha esposa, eu olho para o cálice da ceia do Senhor e eu lembro que eu tenho um pacto de sangue com o Senhor Jesus. O cristão tem um pacto de sangue simbolizado por aquele cálicezinho. Isso é muito interessante. É um pacto eterno com o Senhor Jesus, baseado no seu sangue, no seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Ele diz que é o sangue derramado em favor de vocês. Eu falo isso e se você ainda não tinha parado para pensar nisso, da próxima vez que você, irmão em Cristo, for celebrar a ceia do Senhor, que você pegar aquele cálicezinho com aquele vinho ou suco de uva, como se usa, lembre-se
ele representa o pacto nosso com Cristo. Verso 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Jesus está decepcionado porque um dos seus íntimos, seus apóstolos, vai traí-lo e está anunciando isso aqui. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. É engraçado porque ele diz que foi determinado por Deus, claro, que ele seria entregue, seria morto, mas isso não tira a culpa do Judas, que o traiu, ou de qualquer outra pessoa que o traísse. O fato da soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade, não elimina a nossa responsabilidade. Deus determina as coisas acontecerem e elas acontecem quando nós temos a nossa participação no sentido negativo de fazer coisas que não agradam a Deus, vão contra a bondade, o amor, né? A culpa é nossa. Verso 23, vamos ler, porque a leitura é longa. Eu estou olhando aqui, o capítulo tem 71 versículos. Vamos lá. Verso 23. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Quem é que vai trair, Senhor? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Olha em que eles estavam pensando. Jesus na iminência de ser preso, humilhado e morto, e eles pensando quem deles era o maior. Como às vezes nossos pensamentos são egoístas. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. No reino de Cristo é o inverso. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Nós somos servos uns dos outros no reino. Não exercemos, não mandamos, não, nós somos servos. E quando lideramos, nós lideramos para o serviço. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa. Jesus dando uma figura aqui. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus estava lá para servir. Lá em João vai dizer que ele inclusive se humilhou lavando os pés dos discípulos, que era serviço que escravos faziam. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Já que vocês têm me servido, têm estado ao meu lado, eu designo para você um reino. Nós estamos no reino, nós que cremos em Cristo, que nascemos de novo pela fé nele, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele fala da consumação do reino quando ele voltar. Simão, muda de assunto agora para falar diretamente com o Pedro, que chamado pelo nome original Simão. Pedro era só um apelido que Jesus pôs nele, ou um nome alternativo. Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. O diabo estava tentando o Pedro. O diabo estava tentando o Pedro. Ele era aquele que posteriormente ia negar Jesus, ia se revelar uma fraqueza do Pedro. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Que honra, Pedro. Jesus orou por você e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A fraqueza do Pedro ia se revelar, isso iria levá-lo a ser fortalecido na fé, para que ele pudesse fortalecer os seus irmãos. Olha que coisa fantástica. Esse é o propósito das nossas experiências de vida. Nós passamos por experiências, aprendemos uma lição com Cristo para compartilhar com outros. É sempre assim. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O Pedro era precipitado. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje três vezes você negará que me conhece. Que nada, Pedro.
é a sua fraqueza que vai se revelar. Jesus às vezes revela as nossas fraquezas para nos aperfeiçoar, não é para nos destruir, é para nos aperfeiçoar, para nos capacitar a vencê-las. Não tem como vencer as fraquezas escondendo-as, tem que expô-las. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Já lemos verso 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsas, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Jesus agora está dizendo: a coisa muda, porque agora Jesus seria morto, iria ressuscitar, iria começar a verdadeira missão dos apóstolos. Aquela anterior lá foi só um treinamento. E o evangelho é assim, a gente aprende praticando. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Porque aquele momento não ia ser enfrentado pela espada. O momento da prisão de Jesus não iria ser enfrentado pela espada. Jesus ali atrás disse: compre uma espada, porque naquela época pessoas que iam viajar, que iam numa missão, levavam uma ferramenta consigo, uma espada no caso. Eu lembro da minha infância lá no sertão onde eu nasci, no Maranhão, em que praticamente todo mundo andava com um facão ou uma faca na cintura, porque andava pelo mato e aquela era uma ferramenta necessária. Aqui por espada a gente está dizendo: leve o que for necessário para a sua missão. 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Isso era a noite da Páscoa, da ceia do Senhor, que ele instituiu a ceia. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Aquele momento seria uma prova difícil, Jesus seria preso dali a instantes. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava buscando firmar-se na vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Na hora necessária, Deus enviará seu mensageiro para nos fortalecer, o seu espírito. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso é um assunto bem amplo, complexo, esse das gotas, como suor, como gotas de sangue. Mostrar a intensidade do sofrimento que Jesus estava ali naquela agonia, da iminência, consciente do que ia passar. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, pelo que ele tinha dito que seria preso, né? Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Lá vem os inimigos. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Era comum saudação com um beijo, mas aqui era um sinal antecipadamente combinado para identificar Jesus. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Jesus mostrou para Judas que sabia, estava consciente da maldade de Judas, e também isso aqui era uma oportunidade para Judas ainda, de última hora, refletir, quem sabe voltar atrás. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Os discípulos queriam reagir. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-se a orelha. Era Pedro, o precipitado. Não era só na fala que ele era precipitado, era nas ações também. Apesar de Jesus ter dito que aquele momento não seria enfrentado com espadas. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou.
Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Tá bom, Jesus se submeteu ali porque ele veio com essa missão de se entregar por nós. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, à noite ainda, totalmente injusto. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Começa aqui a revelação da fraqueza do Pedro. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Negou a primeira vez. Jesus disse que ele ia negar 3 vezes. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. 2ª vez, negou Jesus. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro estava com medo de ser preso também, como Jesus já estava preso. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Jesus disse que seria antes do galo cantar. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Os olhares se cruzaram, o que gerou a consciência pesada no Pedro ao ouvir o galo cantar e cruzar o olhar com o olhar de Jesus. Importante cruzar o olhar com o olhar de Jesus. Muita gente não precisa esse peso na consciência para cair em si e reconhecer os seus pecados. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Judas não se arrependeu. Aliás, ambos se arrependeram. Pedro mudou de atitude. Pedro se converteu. Se arrependeu e se converteu. Judas se arrependeu e, em vez de se converter, piorou a situação, se matou. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Começou a tortura. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. E Jesus ficou calado, porque se Jesus respondesse isso aqui, ele se livraria imediatamente daquela tortura, mas ele veio para isso. Ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio, que era a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional dos Judeus. Tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, Jesus foi levado perante eles. Agora começa o julgamento. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles, porque esta era a profecia. E eles iriam, se Jesus tivesse dito que era o Cristo diretamente, eles iriam indicar blasfêmia até da parte dele. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis. Não adianta nem eu responder, é óbvio. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Ele disse: se eu começar a falar aqui, vocês não têm argumento contra mim. Mas de agora em diante, o Filho do Homem, Jesus, estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 12:2 diz que Jesus enfrentou a cruz tendo em mente a recompensa que viria depois, que aqui está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Verso 70, perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então eles queriam qualquer pretexto e já acabaram de achar um aqui, só porque Jesus disse que era filho de Deus. Eles consideravam isso uma blasfêmia e acharam nisso motivo suficiente para condenar Jesus à morte. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se esta palavra foi esclarecedora para você, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Peço que, se gostou, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp para alcançar mais pessoas. Comente aí no vídeo o que você achou desta leitura
Se concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, fique à vontade. E se não está inscrito no nosso canal e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, está convidado a se inscrever. Ok? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por uma noite de paz, pelo conforto da nossa cama, pelo sono tranquilo, por acordar com saúde. Obrigado pelo novo dia, pela nova oportunidade, novas experiências, de novos aprendizados. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que ganhamos o sustento da nossa família. Ó Deus maravilhoso, e obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos começar um novo dia aqui, compartilhando a sua palavra, orando uns pelos outros. Obrigado por Jesus Cristo e por ele enfrentar a morte daquela forma. Ó Deus, por ele demonstrar o seu amor, entregando a sua vida em nosso lugar, oferecendo-se em sacrifício sem pecado. Obrigado pelo seu sangue derramado, representado no cálice da ceia do Senhor, que mostra o preço que foi pago pela nossa salvação. Obrigado pelo seu corpo, que ele ofereceu naquela cruz, com todo aquele sofrimento, com toda aquela humilhação. Obrigado porque o Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou, não cedeu, não reclamou, não blasfemou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fortalece-nos, que não sejamos como traidores como Judas, que não sejamos negacionistas do Senhor como Pedro foi. Ensina-nos, nos perdoe, ó Deus, quando flertamos com o pecado, quando cedemos ao pecado e assim o traímos, ou quando não tivemos a coragem para confessá-lo diante das ameaças. Nos perdoe. Obrigado por nos permitir refletir nesta palavra e renovar o nosso compromisso com o Senhor de andar em fidelidade. Ilumina-nos, Senhor, ensina-nos à medida que estudamos a palavra, que o seu Santo Espírito vai nos guiando, nos ensinando, nos aperfeiçoando cada vez mais, para que vivamos de forma que honremos e glorifiquemos o nome santo do Senhor em toda a nossa maneira de viver. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que levemos esta bênção por onde quer que formos e a compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, tanto pelo nosso testemunho quanto pelas nossas palavras, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.